Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos modelar Daniel Goleman, que é ele conhecido como o pai da inteligência emocional. Então, dando uma introdução sobre Daniel Goleman, sobre a vida dele, né? Ele, ele é PhD em psicologia por Harvard. Ele não é pouca coisa, né? Por isso que ele é o pai da inteligência emocional. Mas os pais dele, como ele foi criado, os pais deles eram professores, né? E depois que ele estudou, né, ele foi trabalhar na New York Times como cientista, um cientista, ele fazia artigos, escrevia artigos, e era uma época que estava muito se falando sobre o cérebro, né, sobre ah, as emoções, então ele começou a se aprofundar nesse assunto. E aí em 95 ele lançou, 95, 93, não lembro agora, 95. ele lançou o livro Inteligência Emocional, que é fantástico, a gente já leu esse livro. Mas hoje a gente vai falar dele, né. É meio difícil falar dele, né, gente. O que que vocês têm para falar dele, tirar códigos Eu dele? acho que quando alguém escreve um livro, ele é o próprio livro, né? Porque o livro é o pensamento, né, organizado da pessoa, né? E eu, assim, eu sou a pessoa do emocional, né? Então, eu estudo muito emocional, deve ser porque eu era um floco de neve, né? Chorava, sempre, qualquer coisa, então eu precisei muito do conhecimento do Daniel Goleman. E assim, quem não precisa de uma inteligência emocional? Vou deixar aqui essa pergunta para você, porque muitas vezes, às vezes, as pessoas são contratadas por capacidade e são demitidas por falta de inteligência emocional. A gente consegue um relacionamento amoroso por amor, por afinidade, mas a gente termina um relacionamento até de amizade por falta de inteligência emocional. Então, e ele tentava aplicar o tempo inteiro. Por que que tentava aplicar? Porque a vida é desafio, né? Então, cada vez ele fazia isso com os pacientes e também tentava trazer na vida dele. Sim, eu concordo com a Tiara, assim, esse livro dele, assim, foi um livro fantástico, acho que fala que eu li que ele foi traduzido em mais de 40 idiomas, ele ajuda muitas pessoas a atingirem os objetivos dela, né? Eu acho que isso, isso é muito importante, não adianta só você ser ou só você estar naquela situação, você tem que ter essa inteligência emocional, né? Porque é a inteligência emocional que vai fazer você ir para o próximo nível. Não adianta você conquistar alguma coisa se você não sabe como ficar ali, né? Como você não estar naquele meio. É um relacionamento, um trabalho, é, é algo muito importante você saber como estar naquela situação, né? É muito importante você saber como você lidar com isso. E inteligência emocional não é em qualquer lugar que se aprende também. Então, esse livro dele, para quem quer aprender, para quem quer entender melhor como estar em um ambiente, como você se mudar, é um livro fantástico que faz todo sentido para você crescer, para você entender qual a sua idade, digamos, né? Qual a sua idade da sua inteligência emocional, como você se porta. E ele escreveu vários outros livros também, não foi só esse, mas acho que o mais famoso dele foi esse livro e sempre ele é um cientista social, né? Ele trata sobre o cérebro e os comportamentos dele. Então é um livro que vale muito a pena a ser lido e é um homem que se destacou, né? É um homem que, para mim, ensina. Ele ensinou o seguinte: quando você quer alguma coisa e quando você se aprofunda, você consegue colocar isso de uma forma para abençoar a vida das outras pessoas. É, porque não existe viver sozinho. A gente sempre está com experiências humanas, né? Relacionamento interpessoal. Então, o tempo inteiro, as nossas emoções, ela tá aflorada, né? Eu estou me colocando em prática.
sabe? Antes de uns tópicos importantes que eu gosto muito do pensamento do Daniel, eu gostaria de falar dele, porque ele não guardou para ele, né? Ele escreveu, ele pôde ajudar a outra pessoa. Então, acho que isso é uma coisa de você passar para frente, você transbordar, é algo que nós podemos modelar, né? É algo que você aprende e você vai para a experiência. Deu certo? Não deu certo? Conta a sua história que não deu certo. Se deu certo, conta a sua história que deu certo. Né? Tanto que tem alguns artigos dele que ele fala que quando os filhos eram pequenos, ele trabalhou para passar um tempo com os filhos depois. E aí ele percebeu que os filhos, na adolescência, não queria mais o pai, né? Não, agora eu vou com os meus amigos. Então ele falou assim: nossa, olha só, eu testei, coloquei à prova a minha teoria, e aí chegou um momento qual que é o ensinamento? Deixa eu ir lá logo para o ensinamento. É você aproveitar todos os momentos. Sim, E aí ele falou o seguinte, que tem alguns pilares também. Por exemplo, o autoconhecimento emocional. O que seria esse autoconhecimento emocional? A pessoa falar o que ela sente. Por, qual é a emoção que ela está sentindo? Então, assim, para um adulto saudável, hoje, é muito importante ela saber, nossa, eu estou sentindo tristeza. Isso aqui é raiva. Raiva eu posso transformar em tal coisa, né? Então, assim, eu posso canalizar a raiva, em vez de bater em alguém, eu posso produzir uma obra, né? Então, assim, identificar quais são as suas emoções. Porque quando eu tenho um autoconhecimento emocional, eu me organizo. Não, isso aqui, por incrível que pareça, né? Isso aqui é fome, não é isso aqui é tristeza, não é fome. é, Né? Então a gente vai nos conhecendo. Que aí, porque se eu nomear as minhas emoções, eu vou para um próximo passo, que é um controle emocional. Olha, Fernando, você me deixou chateada. Fernando ia falar, não, não sabia. Por quê? Porque eu estou me reconhecendo, o outro não precisa se reconhecer. Né? sim, Assim, ele precisa se reconhecer, mas quem tem o poder sobre as minhas emoções sou eu, né? Por quê? Porque eu tenho, que é outro pilar, que é uma automotivação. Por quê? Porque eu preciso, nossa, eu tô triste, como tem que partir de mim, eu não posso esperar o outro, porque o outro também está no processo deles, sim. né? E E às aí, vezes o outro não sabe, né? porque tá todo mundo assim, até hoje, quando que ele escreveu o livro? Se começou a 95. falar, nós estamos quase em 2025, então tem pessoas ainda que não nomeia os sentimentos. Então, por quê? Porque se eu souber nomear os meus sentimentos, isso eu levo para uma outra teoria que é maravilhosa, que é um livro que a gente podia um dia comentar, que é a comunicação não violenta. Eu preciso identificar minhas emoções. Porque na hora que eu acolho minhas emoções, elas se acalmam. Então, na hora que ela se acalma, É, eu ponho tudo no lugar. Se eu sei fazer isso comigo, aí vai para o próximo pilar, por empatia. Se alguém tá chato. Porque o que acontece? Quando alguém chega para você gritando, o que você faz? Grita também. Sim, Ninguém fala assim, nossa, essa pessoa tá gritando porque ela não dormiu hoje à noite. é. Ela tá gritando porque ela possivelmente está com uma dor, essa é a emoção. De uma pessoa saudável ia perguntar, né? Começar a testar. O que você tá sentindo? Ai, não sei. Será Aí que você não tá entra, bravo? aí entra, Tiara, nos 7 níveis de consciência, né? Que o primeiro nível de consciência é só reagir. Acontece alguma coisa, você só reage. Você não pensa para fazer. Também é um outro momento que a gente podia conversar sobre é. isso. E quando eu tenho empatia, onde que eu ponho em prática? Nos relacionamentos interpessoais. Relacionamento interpessoal são todas as áreas da nossa vida. É como eu lido com minha mãe, como eu lido com meu irmão, como eu lido com o resto da família, como eu lido no meu trabalho, como eu lido com a pessoa que eu vou interagir no mercado, em tudo. Então, nós somos um potinho de emoção ambulante. Se a pessoa estiver feliz, ela arrebenta. Por isso, quando sai algum evento de motivação, ela sai arrebentando tudo. Se ela não se organizar internamente, não tiver esse controle interno, essa automotivação, ela vai continuar procrastinando, não tendo motivação. Aí cai na questão de não ter disciplina. Entendeu como que é? E aí, Tudo é o que conectado. acontece? Você não se mantém. Então, hoje, como que a gente faz? O certo seria sentiu incomodado?
Porque Tiara, tá? Não é mais Daniel Goleman isso. Eu falo sempre que não existe uma emoção ruim ou boa, sabe? Tipo, não tem. Só existe uma incômoda que ela tá confortável e desconfortável. Então, quando eu tô desconfortável, se a gente usasse a inteligência emocional do Daniel, a gente ia parar assim, eu tô incomodada. Por que que eu tô com raiva? Por que que eu não gosto dessa pessoa? É emocional ou mental? Que os dois é dissipado. Então, na hora que eu pego e falo, nossa, eu tô com raiva, por quê? Porque ali ele fez tal coisa e eu tô guardando aqui dentro e agora eu quero descontar. Não, eu só tô. Ele tá parecendo um pai meu que faz raiva. Então a gente vai organizando internamente, traz para consciência essa emoção, entendeu? Então quando Sim. eu paro de vivenciar e trago para consciência, eu resolvo. E aí, porque onde que fica a inteligência? A mente, gente. Para mim esse Daniel é maravilhoso ainda, desde 1995. Não é à toa que ele é o pai, né, da inteligência emocional. E uma coisa importante, que ele é tão importante a inteligência emocional, que ele vive para colocar isso nas escolas. A gente que vive Sim. aqui nos Estados Unidos, eu tenho filho, as escolas, elas ensinam as crianças sobre inteligência emocional. Tem programas para isso nas escolas, né? E ele fala também, não importa o QI da criança, não importa se o QI é alto, ai, nossa, meu filho é um gênio, se não tiver inteligência emocional, não vale de nada esse QI, né? Então, é importantíssima, se você é pai, mãe, lê esse livro, porque os nossos filhos precisam hoje demais de inteligência emocional, desde pequeno. E ele também escreveu um artigo, que é, assim, um artigo obrigatório, ao Harvard Business, colocou ele como entre os 15 melhores artigos, que é sobre liderança, né? Não dá para você ser um grande líder se você não tem inteligência emocional. Então, se você almeja ser um grande líder, né? Subir na carreira, né? Porque você vai ser um líder de outras pessoas. Você precisa, é essencial você ter inteligência emocional. É, É não dá, fantástico, né? é muito bom, não tenho o que falar, É, e a gente tem muito que aprender com ele, né? Lançou vários livros, e com certeza você precisa ler um livro dele para ter um pouquinho de inteligência Essa. emocional. sei, E ter acesso a essa inteligência. E eu com quero só deixar uma certeza. dica, já um gancho, se quiser saber, né, mais sobre inteligência emocional, além dos livros, né, do Daniel, tem um filme com Adam Sandler que chama Arremessando Alto, que ele Hum, treina um jogador de basquete. O jogador ele é muito bom. fantástico. Às vezes a gente é fantástico. Mas só que sem inteligência emocional você não chega em lugar nenhum. Então, no filme, o atleta teve que ter controle emocional para poder entrar na NBA, né? Então, assim, a pergunta, e eu gosto dessa reflexão no final do vídeo, é aonde você precisa ter um controle emocional para estar para o seu próximo nível? Porque a gente dá código para você ir para o próximo nível. É isso Então, aí. aonde que é? Né? Se é área, se é trabalho, se é um relacionamento que toda hora perco pessoas. Então, assim, onde que tá essa chavinha que tem que ser virada através da inteligência emocional? Meu último recado. É isso aí, gente. Então, grande abraço. Mais uma vez, compartilhe esse vídeo se fez sentido para você. Leia esse livro, tira um tempinho, leia esse livro. É um livro fantástico. Inteligência emocional vai fazer diferença na sua vida. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho. E se você tiver algum livro, alguma pessoa para ser modelada, ou algum filme que mexeu com você, escreve aqui nos comentários, Compartilha aí. que aí a gente, quem sabe você até é chamado aqui para conversar nesse podcast nosso, mas aí a gente conversa e compartilha esses códigos que você conseguiu identificar. É isso aí.